Não tenho nenhuma habilidade. Como faço para ganhar dinheiro? Faça coisas burocráticas. Você não precisa definitivamente de algum tipo de talento especial para ganhar rios de dinheiro. Se você for atrás dos 20 ou 30 homens mais ricos da sua cidade, perceberá que um ou dois, quando muito 5, possuem algum tipo de talento extraordinário. A maioria enriqueceu fazendo coisas simples, alcançáveis a todos, por tempo bastante para dominarem aquele processo. É o oftalmo que atende 150 pessoas na clínica dele, com senha eletrônica, para atendimento e preços populares. É o chinês que começou com uma loja de R$ 1,99 e agora vende produtos de perfumaria e cosméticos para a cidade toda. É o advogado que se especializou em apenas desembaraço portuário. Nenhum talento, só trabalho duro e o bom e velho comprar por um e vender por dois. É muito melhor ser rico do que só ter dinheiro, né, mestre? A real é que ser rico e ter o shape bala é a melhor coisa de todas. Se você tá gigante e entra numa sala cheia de milionários gordos, todos se sentem uma bela merda. Outra coisa que muda sua vida é ter filhos, um atrás do outro. Eu falo com os caras ricos da minha idade e ou é reclamação pau mole da vida, triste e sem propósito, ou é vida de adolescente, comprando cacareco e viajando. Sobre se impor, lembrando que são apenas impressões pessoais, não possuo amplo domínio sobre o tema e todo esse raciocínio é reflexo da minha observação individual. Eu acredito que todo mundo reage aos incentivos, que desde nem crianças, aprendemos como esse mecanismo funciona. Algumas crianças jogam bola bem, e por jogarem bem, são elogiados pelos colegas e pelos adultos à volta. O jogar bem nem é tão acima da média das outras crianças, mas o fato de jogar cada vez mais bola em busca dessas novas validações vai fazendo essa criança jogar cada vez melhor. Aos 3 anos, joga mais ou menos como todos os outros. E vai saber, um pai mais presente ou mais animado que o incentivava. Aos 12, já era promessa. Ainda que não chegue ao profissional, porque muitos outros meninos que também chegaram até ali auxiliados por essa cadeia ininterrupta de incentivos, competirão com ele. Ainda assim, ele sempre será o cara bom de bola. Eu gostava de escrever e desenhar. Eram as únicas coisas que eu fazia quando criança e que, quando vista pelos adultos, me gerava algum elogio. Uma vez eu peguei um avião sozinho aos 8 anos de Maceió para São Paulo. Estava inseguro, com medo, sem saber como funcionavam aquelas coisas. Então eu peguei uma folha e um lápis e comecei a desenhar. Logo a moça ao meu lado me elogiou. Quando a aeromoça viu, também me senti bem. Do mesmo jeito que acontece com as habilidades sociais, e se impor para uma criança quase sempre é reflexo de um conjunto muito pequeno de variáveis. Primeiro tem a ver com a beleza. A criança que nasce bonita já recebe um convite, uma grande celebração social para estar sempre ao centro das atenções. Há muitos estudos que mostram que crianças bonitas recebem mais atenção dos professores e tendem a ganhar melhores avaliações. Imagine crescer com um ciclo reiterado de elogios e de validações. O segundo tem a ver com temperamento. É a própria constituição da sua alma, que você pode acreditar ou achar que é uma bobagem qualquer. Há crianças que nascem com uma personalidade mais combativa, enquanto outras nascem mais pacíficas. Já nas primeiras interações sociais na pré-escola, essas crianças mais combativas aprendem um mecanismo simples de ligeiro aumento de violência verbal antes da física, que garante a obtenção do que elas querem. Rapidamente, antes dos 6, as crianças mais combativas percebem que é mais fácil e mais seguro. Falando sério, elas já percebem segurança, procurando as crianças mais passivas. Essa relação durará para sempre, passando por toda a vida adulta. Já o passivo é o inverso. Ele percebe desde cedo que não está entre as crianças mais bonitas, e para evitar a cadeia de pequenas frustrações, se coloca no lugar dele. Se for uma criança mais comum, se colocará no meio do bolo, se misturando, e pode até se destacar, se tirar notas altas, ou se for um cara engraçado ou uma mocinha carismática, mas se estiver no fim da lista, quase sempre crescerá isolado. São os típicos excluídos, lá no fundo da sala ou bem na frente. Essas crianças nascem com uma única, direta e claríssima mensagem. Não importa o que você faça, não receberá aprovação social. Seja porque são feios demais, seja porque são severamente prejudicados nas suas relações interpessoais, seja porque foram ficando assim, à medida que foram fracassando socialmente. Toda criança muito quieta aos 6 tem vocação para ser um excluído aos 12, um esquisitão aos 15. Por quê?
Depois de ser tão reprovado, ele desiste de se relacionar. E como são geralmente as vítimas perfeitas dos mais coléricos e ativos, ele serve de combustível para que o mais forte se sinta mais forte à medida que reforça a ideia de que ele é o mais fraco. É o tal ciclo da violência que hoje chamamos de bullying. O problema é que esse jogo geralmente se define quando ainda somos crianças. Por quê? Porque quando chegamos à vida adulta, já estamos há décadas jogando ele. Crianças expansivas e sociáveis vão se tornando cada vez mais expansivas e sociáveis. Elas se sentem confortáveis na exposição social e, por isso, são as primeiras a buscarem uma academia, a ousarem comprar umas roupinhas mais bacanas e fazerem o esporte mais descolado. Ou seja, elas ganham vantagem sobre vantagem. São bem-sucedidos socialmente e, por serem, se tornam mais. Já os introspectivos redefinem as regras do jogo. Geralmente, eles se excluem de qualquer atividade competitiva social, o que faz com que fiquem mais fracos fisicamente, o que exclui ainda mais, e que mais tarde, na fase da adolescência, zerará qualquer chance de sexo ou relacionamento no ambiente escolar, que aos poucos sedimenta a mensagem na cabeça deles: você não é um bom parceiro. Agora que não existe mais chance de sucesso social, pelo menos naquele meio, o introspecto cria o seu próprio meio. E a internet ajudou muito as duas últimas gerações. É pacífico, beleza demais emburrece. Não que toda pessoa bonita seja burra, mas que a sua ausência de predicados estéticos e de apelo sexual faz com que você busque destaques em outras áreas. O jogo é outro. Como introspectivos e socialmente desajeitados costumam buscar mais atividades intelectuais que físicas, eu tendo a achar que isso também tem a ver com temperamento. Eles acabam se juntando num grupo uniforme. É ali que se encontra a turma da poesia, do RPG, da escrita, dos jogos online, dos desenhos japoneses. Quase todos são essa raspa de tacho social, mas que agora, num grupo com todos mais ou menos do mesmo padrão, estabelecem a régua deles. Agora tem os mais bonitos e sociais dentre os menos bonitos e menos sociáveis. E assim a vida segue. Agora que eu expus mais ou menos os meus pensamentos, vamos à pergunta: como se impor? Se impor na vida adulta, sem tirania ou covardia, significa trilhar aos 35 algo que deveria ter feito lá atrás, quando criança. E bicho, é maluco, porque isso é tudo teoria na minha cabeça, e é a primeira vez que eu exponho isso aqui. Mas acredito mesmo, que para conquistar isso, você deve trilhar o mesmo caminho que a criança trilhou lá atrás para construir a vida social dela. Só que agora é você, sou eu, já adultos, fazendo isso. Mas a impressão que eu tenho é que os princípios são os mesmos. Então, tudo começa pela beleza. Cara, é muito difícil se impor. Impor de maneira natural, não pelo peso do cargo ou de qualquer outro símbolo de autoridade se você é feio. E ser feio para adultos é bem mais de boa que para crianças. Você só precisa começar a ficar mais forte e emagrecer. Sabe qual é a maior mentira que te contaram? Que o adulto é racional e a criança é irracional. Da mesma forma que o futebol é um dos principais critérios sociais para que as crianças tenham uma verificação empírica, ali, protegidas por um conjunto de regras, dizendo quem é o melhor, o mais forte e o mais habilidoso, será impossível para você se impor se não gostar do que vê no espelho. Por quê? Porque todo o resto não acontece. Se você não gosta do que vê no espelho, não penteia o cabelo, não faz a barba regularmente, não ousa numa roupinha melhor que a calça de mercado que você comprou há anos. E se não faz nada disso, não há postura, não há confiança no olhar, coluna ereta, peito para frente e ombros para trás. E se não faz isso, você sumiu. Continua como adulto, o mesmo moleque escondidinho, lá na última fileira da escola. Agora, qual é o problema? É difícil pra cacete fazer isso já adulto, com os problemas da vida adulta, com a correria da vida adulta, com as responsabilidades da vida adulta. Uma vez que você melhore o que vê no espelho, chegou a hora de fazer o que você e eu evitamos a vida toda, competir fisicamente. E puta que pariu, será uma merda. Todos os gatilhos voltarão. Você se lembrará de como é ruim, de como sempre foi ruim nisso. E lá estamos nós, aos 30 e tantos, tentando algum esporte que tenha contato físico e competição. Quando você chega nessa hora e entra num box de crossfit, num tatame de jiu-jitsu ou numa academia de boxe, você percebe que a maioria dos caras que estão lá, os graduados e os mais duros,
foram justamente os que faziam isso desde crianças. E é aqui que algo mágico acontece. Você percebe que agora, ao invés de afastar você, eles te recebem. Te recebem porque agora eles são adultos, porra. Eles te ensinam e eles são pacientes. E você estará pela primeira vez fazendo algo que evitou a vida toda. E ainda será uma merda. 6 meses depois, será uma merda. 1 ano depois, será uma merda. Até que um aluno novo entrará e você perceberá como você dominou esse aluno novo. Aí, meu caro, pela primeira vez na sua vida, você sentirá um gosto que nunca sentiu na sua porra de existência inteira. Eu aguento. Pode vir que eu aguento. E é aqui que a confiança começa a nascer, e dela brotará a sua coragem para se impor. E é por isso que eu digo que exercício físico e dor tem que ter dor, e tem que ter dor com bastante frequência e regularidade. Moldam a personalidade até do cara mais passivo, frágil e inseguro do mundo. Porque dói e ele aguenta, dói e ele aguenta, dói e ele aguenta. E no longo prazo, sem que ele perceba, ele vai virando outra pessoa, vai se acostumando com o desconforto, vai gostando do que vê no espelho quando sai do banho pelado. E aí vem a parte mais maluca. Depois de 2, 3 anos fazendo isso, de repente, numa balada ou num barzinho qualquer, ou no ambiente de trabalho, alguma moça te dirá: "Nossa, você está bonito." Você está bonito. Não é você é inteligente ou como você fala bem. É, você está bonito. Bicho, teu pau bate no joelho. Pela primeira vez na vida, você terá ouvido isso de uma pessoa que você não conhece, porque nunca foi sobre estar bonito. Sempre foi sobre estar fisicamente bem, forte, confiante, atlético, com os dentes arrumados e o cabelo bonito. Cara, como é que você não vai se impor? Como é que você não vai começar agora, aos 30 e tantos, a se beneficiar do mesmíssimo ciclo de incentivos sociais que eles se beneficiaram a vida toda? Só que com uma tremenda diferença. Você não foi bonito e popular a vida inteira, e isso talhou o seu caráter. Agora você está no jogo deles, mas com o espírito que teve para forjar para chegar até aqui. Não há a menor chance. Depoimentos. Dois fundos imobiliários, KNIP11 e KNHY11. Se fosse pobre e tivesse oportunidade de fazer uma grana nos Estados Unidos, iria com a família? Não, iria só. Faria esse sacrifício se conseguisse me estabelecer e conseguir renda. Traria família. Se não, voltaria. Estaria disposto a perder 1 ano de proximidade com a família, focando na construção dessa oportunidade. Estou supondo que você, por se classificar como pobre, não possui habilidades de alta relevância no mercado e que possivelmente irá até ilegal. Não meteria minhas crianças nisso, enquanto não estivesse realmente consolidado. Antes de você fechar a conta, veremos você fazer lives sérias sem se importar com a 4ª série? Ah, acho que não, chefe. Provavelmente vocês me verão fazer um modelo de assinatura pessoal sobre a minha própria figura, estilo o arquivo da Lara. Mas quando isso acontecer, já terei vendido a empresa, já terei feito tudo o que tinha que fazer aqui. Aí, tchau. Quem quiser continua seguindo, pague e siga por lá. Aí eu vou falar só das paradas que eu gosto mesmo, sem memes nem piadas. Aí eu vou ler meus livros juntos com os meus seguidores, falar de treino, falar de criação de filhos, treinar com a molecada, falar sobre casamento, relacionamento, etc. Aí, se pá, nem vou falar de digital mais. Mas isso é futuro. Bem futuro. Você está direto demais nas respostas sobre sexo. Será que há texto explodindo? Pode ser. Pode ser. Mas é que eu também tenho uma teoria, que a cada dia que fico aqui no Instagram,
ela é mais e mais validade sobre essa questão. Sexo de qualidade, frequente e sem essas invenções malucas dos dias de hoje é um dos termômetros mais fiéis e fáceis de serem utilizados pelas esposas para saber o quão saudável está o seu casamento. Sexo frequente é quase sempre atestado de que o sujeito está mais ou menos saudável, que está disposto, que não está se perdendo nesses problemas sérios de pornografia e, se está, ainda não está nos degraus mais perigosos do negócio. É sinal de que ele e a esposa estão em uma convivência harmoniosa. A primeira coisa que cessa, quando um relacionamento não está bom, é o sexo corriqueiro. É sinal de que os dois dormem juntos no mesmo quarto. É sinal de que sabem gerenciar o sono das crianças e que elas dormem mais cedo para que o casal tenha o seu tempo a dois. É sinal de que um está gostando do que vê no outro. Vejam bem, sexo espontâneo, não forçado ou feito por caridade ou por pressão. Sexo espontâneo, umas 4 vezes na semana para um casal maduro e com filhos pequenos, é quase sempre um sinal de relacionamento sadio. Quanto ao misticismo com dieta, o Vinícius Tonioli pontuou em 2016 o low carb. Acho que é seu aluno. Eu não entendo muito disso ainda, mas o que eu geralmente observo e me considero um bom observador é que falamos de 3 grandes grupos que acabam se alienando. Primeiro, a turma natureba, aquela mocinha que repete o tempo todo que leite infecciona, que usa filtro de flúor da água para tomar banho, que não consome nenhum alimento industrializado, que associa açúcar à cocaína e coisas do tipo. É a turma da cúrcuma, da água com limão morna, energias positivas, cristais e yoga. Deixou de ser saúde há muito tempo. Segundo, a turma das bombas. São os caras, geralmente homens, que piram nessa parada de anabolizantes. São os caras que sentem a mesma onda de felicidade na aplicação semanal que o viciado sente ao acender o primeiro baseado do dia. Saúde não tem mais nada a ver com a vida dele. É tudo performance. E terceiro, a turma do sofrimento animal. De repente, todos os males do mundo existem porque você se chocou com os vídeos de abatedouros clandestinos na China ou no Afeganistão, que uma amiga te mandou no Facebook. Restringe proteína animal, leite, ovos, roupas de couro e começa a sentenciar senhorinhas que usam casacos de pele como se fossem criminosas. Por obséquio e na humildade, quais 3 assuntos todo homem deveria dominar? Por obséquio e na humildade? Cara, não sei. Acho que todo homem deveria ter um conjunto mínimo de habilidades, que eu nem tinha há pouco tempo. Tem que saber dirigir, por exemplo. Obrigatório. Tem que saber um mínimo sobre dinheiro, um mínimo sobre essas coisas elétricas de casa. Essas daí eu não sei nada ainda, sendo sincero. Tem que saber resolver pequenas situações de emergência, sabe? Você sabe arrombar uma porta? Trocar um pneu? Tem que ter uma arma e saber usá-la. Isso é obrigatório. Essas pequenas coisas. Teu pai te ensina tudo sobre isso, mas nós vivemos de uma geração de mães solteiras, que heroínas nos criaram ao invés dos pais que abandonaram.